nossa jornada e nossa semente de vida como seres humanos de uma forma muito simples. Então, vou ser como um contador de histórias para todos. Quando eu disser o passo de um círculo de possibilidades, por favor, visualize-se. Essa é a sua história, a sua jornada como ser humano. E para os novos participantes neste sistema de ensino, temos as palavras círculo de possibilidade e círculo de probabilidade. Eu darei a definição durante a meditação, mas o círculo de possibilidade é como uma lei da existência, uma estrutura invisível, pré-desenhada. É como um problema invisível, sim, para seguir adiante, é um círculo. Probabilidade é uma chance de diferentes resultados por causa de um evento ou, por exemplo, se é um ser humano, então temos a liberdade de escolha. Então, pela nossa liberdade de escolha, você sabe, a terceira regra de possibilidade pode ter mudado. Portanto, por favor, entenda essas duas palavras de forma simples. Ei, por favor, passem o selo do girassol, um por um, por favor, peguem uma peça. Vou falar sobre a semente da vida como um girassol primeiro, e depois falarei sobre a história da semente da vida como ser humano. Na semente da vida, o espírito, o caminho do espírito, descemos assim, subindo naquela roda, e depois o pedágio, e então descendo. Chegamos para, sabe, ascender dessa maneira. Este é o ponto da personalidade permanente de autorrealização ao qual devemos retornar por causa da encarnação, depois disso, ajudamos outros planetas, etc. E, após terminar essa missão, alcançamos a autorrealização da alma. E depois disso, ascendemos para a autorrealização do espírito. Isso é chamado de Deodesen. Gostaria de explicar toda a história, a nossa jornada. Então, por favor, visualizem e contemplem sobre a nossa jornada como seres humanos. Se enterrarmos uma parte de uma flor, ela decai sob o solo. Ela não se transformará. Mas se enterrarmos uma semente, ela brotará, crescerá, florescerá e produzirá mais sementes. Qual é a diferença entre a parte da flor e a semente da flor? A semente contém dentro de si a lei divina. É chamada de círculo de possibilidades e probabilidades da pressão da vontade divina. Quando nosso corpo material morre, nosso corpo material decai, o que significa que o corpo material não é a semente de nós. Então, o que é a semente de um ser humano? A semente do ser humano é chamada de átomo permanente. Nesse átomo, nessa semente do ser humano, o círculo de possibilidades de um ser humano está codificado como um código genético. Os círculos de probabilidades não estão codificados no átomo permanente. Eles são criados pelas escolhas feitas pela personalidade presente e carregados entre vidas no caminho daquele átomo permanente, chamado de subconsciente. A semente de uma planta também é codificada com seu próprio círculo de possibilidades. Neste exercício, vamos meditar sobre o círculo de possibilidade dessa semente de girassol na sua palma e também sobre a semente da vida de nós como seres humanos. Vamos começar. Fechem os olhos e sintam essa pequena semente na palma da sua mão. É a semente de girassol. Visualize que você a planta no solo e cuida dela. Você a coloca na profundidade adequada do solo, em um local ensolarado e quente, e a rega todos os dias. Primeiro, ela começa a criar suas raízes para baixo e, em seguida, começa a crescer para cima e brotar acima do solo com duas pequenas folhas. Ela continua a crescer, estendendo seu caule, com mais e mais folhas verdes. Fica mais alta e maior. Agora começa a surgir um pequeno botão no topo. O botão fica mais espesso e está pronto para se abrir. E finalmente, ele floresce. Floresce lindamente em um dia quente de verão, sob o céu azul. Dia após dia, o girassol começa a secar, mas as novas sementes se tornam duras e sólidas. No final da estação, a flor já produziu muitas novas sementes no seu núcleo. Agora suas sementes estão prontas para serem plantadas novamente no solo e começar um novo círculo de possibilidades como novos girassóis. Em cada semente, todas as informações sobre o círculo de possibilidades do girassol estão codificadas como sua estrutura invisível e pré-desenhada. Dessa forma, o girassol continua sua vida do começo ao fim. Ele nunca se torna uma flor diferente. Sempre se mantém um girassol. Todas as formas de vida são construídas de acordo com o círculo de possibilidades de sua própria espécie e se movem harmoniosamente na órbita desses círculos invisíveis de possibilidades. Agora, comece a meditar sobre o selo da vida de você como ser humano. Qual é sua semente como ser humano e onde ela está? Visualize-se como um raio de espírito e experimente essa imagem. Medite sobre sua jornada como a semente de vida de um ser humano. Quando é hora da humanização, o caminho do seu eu espiritual em Deus é projetado através da ideia arquetípica arcangélica. Você se veste na forma arcangélica e continua através da ideia arquetípica humana. E agora você se veste como um humano. Agora você é uma alma individual como ser humano. A alma continua sua projeção. Agora você é um raio de alma espiritual que se estende para o mundo, existindo como uma personalidade permanente. E nessa personalidade permanente, você tem sua própria semente chamada de átomo permanente. O átomo permanente é como uma semente do ser humano. Essa pequena semente contém tudo o que diz respeito à sua vida, tudo impresso como subconsciente, memória e experiências. Você, como um raio de alma espiritual, agora se expressa como uma personalidade permanente que contém o átomo permanente, continuando a projeção. Esse raio, que contém o pulso da vida, se veste em um corpo neurológico, um corpo psíquico e um corpo material. Primeiro, ele se conecta com o esperma que fertilizará o óvulo no útero, e o embrião começa seu desenvolvimento para nascer no corpo material de um bebê. Agora, o pequeno círculo de possibilidades para seu corpo material começa para a vida terrena, que está contido no grande círculo de possibilidades como ser humano.
Você começa a se mover nesse pequeno círculo, crescendo para bebê, criança, adolescente, adulto, idoso, e então o corpo material morre. Então, você, como personalidade, passa a iniciar um novo pequeno círculo de possibilidades no mundo psiconoético por algum tempo. Depois de passar um certo período no mundo psiconoético, o raio de alma espiritual, seu eu interior, se recolhe de volta para a personalidade permanente. Então ele será projetado novamente pelo átomo permanente, que é a semente que registra todas as experiências da vida. Agora, essa nova projeção será vestida com novas qualidades noéticas, psíquicas e materiais e renascerá no mundo material novamente. Esses novos 3 corpos e nova encarnação são criados de acordo com os registros passados contidos na sua semente, o átomo permanente. Como você recebe a liberdade de escolha durante esse processo de encarnação, passando e conectando-se repetidamente, você também cria muitos pequenos círculos de probabilidades por meio dessas escolhas livres. Você aprende através de todas as experiências ao longo de muitas vidas para remodelar seus corpos emocionais e de pensamento. De forma perfeita e completa. Uma vez que você realiza isso simultaneamente, a semente do seu átomo permanente é remodelada para coincidir com o arquetípico homem celestial perfeito. Você atinge a autorrealização da personalidade permanente. Você saberá quem você é, mas isso ainda não é o fim da sua jornada. Sua jornada continuará. Uma vez que você se torna autorrealizado, começará a viver como uma consciência autossuperconsciente, como um ser autorrealizado, e retornará à encarnação repetidamente, não para seu próprio desenvolvimento, mas apenas para ajudar todos os outros seres humanos neste planeta a alcançar sua autorrealização. Você não negligenciará outras pessoas. Nenhuma pessoa é deixada para trás. Você se dedica aos outros com amor incondicional. As pessoas o chamam de mestre nessa fase. Uma vez que essa fase de sua missão é concluída, ainda assim, não é o fim da sua jornada. Agora, como um ser autorrealizado, ainda há novas missões esperando por você no universo para ajudar pessoas em outros planetas. Você se dedicará a essas missões com amor incondicional. E, quando completar essas missões, nos universos, você alcançará outro nível de autorrealização, chamado de autorrealização do eu. E de volta ao mundo do ser, a Deus. Agora você está completamente em sintonia com Deus. A partir daí, você continua para a realização final, a autorrealização do espírito no mais elevado estado. E você ganhará o poder de reconciliação com Deus. Agora, seu grande círculo de possibilidades da semente como ser humano se torna um ser comum. Ninguém pode escapar deste grande círculo de possibilidades predeterminado como ser humano. Uma única vida é apenas um dos muitos pequenos círculos neste grande círculo. O que é chamado de morte é uma transição nesta vida. Você é uma vida eterna na eternidade. Você é um raio de espírito. No entanto, você é um viajante nesta órbita invisível e predestinada, no círculo de possibilidades rumo à perfeição, voltando para onde você veio, com incontáveis experiências como lembranças desta longa jornada. Esta é a história da semente da vida de você como ser humano. Lentamente, volte para o ambiente presente novamente. Uma única luz agora. Você sabe, realmente, por favor, levante a mão, sinta o ritmo do seu coração, as partes do seu coração. É isso.